Pouco a pouco começa a se ouvir o coro angelical, as harpas celestiais, a orquestra celestial, a abóbada e a atmosfera terrestre começa a ser inundada por uma glória infindável de gozo, de música, de louvor, e com a luz brilhante dos reis, do Senhor dos senhores, que está chegando ao planeta Terra. Da boca dos ímpios sai um grito: vindo é o grande dia da ira de Deus. Quem poderá subsistir? O céu se recolhe como um pergaminho. E agora os ímpios pedem que as montanhas caiam sobre a sua cabeça. Pedem que os prédios caiam sobre eles, as cavernas caiam sobre eles. No meio da nuvem ouve-se a glória de Deus. O Filho dele, Jesus Cristo, vindo em glória e majestade, com as suas vestes, com uma luz mais deslumbrante do que o sol ao meio-dia. Cristo desce envolto em chamas de fogo. Os ímpios, assustados, fogem da presença do Rei dos Reis. Os salvos estendem os seus braços para o alto. Esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Meus queridos, amados irmãos, esse vai ser o dia da vitória final. Esse vai ser o dia da vitória do grande conflito. Em um dado momento, o cortejo celestial para sobre o planeta Terra. A Bíblia diz que Jesus não vai mais botar os pés nesse planeta até que ele seja renovado. E agora, do alto, Jesus dá uma voz de comando. E ele diz assim: despertai. Ao comando da sua voz, as sepulturas se abrem. E os mortos em Cristo, desde Abel, ressuscitam agora glorificados e transformados. Nesse dia vai ter o cumprimento da profecia de Mateus 24:31, quando diz que os anjos vão sair voando pelo meio do céu, recolhendo os escolhidos de Deus. E esse para mim é um dos momentos mais lindos da história do grande conflito. Quando meu pai vai ressuscitar numa sepultura no cemitério lá da cidade de Garanhuns. E um anjo vai voar a Garanhuns e pegar o meu pai. E vai voar e pegar a minha mãe em São Paulo. E vai voar para a África. E vai reunir a minha família. E vai juntar os escolhidos de Deus. A profecia de Mateus diz que os anjos vão juntar os escolhidos de Deus. Nós estaremos separados pela distância que o pecado separou. Mas as sepulturas vão se abrir. E os milhares e milhares de anjos voando pelo meio do céu. No meio daquela glória indescritível do Filho de Deus, vindo em glória e majestade, e as famílias serão reunidas, as famílias serão juntadas, aqueles que desceram à sepultura, na esperança da mensagem do terceiro anjo, se reunirão aos seus queridos. Este vai ser um dos momentos mais extraordinários do grande conflito. Satanás está paralisado, os anjos maus estão de boca aberta, não podiam imaginar que a libertação seria daquela maneira. E agora os anjos saem voando pelo meio do céu, reunindo as famílias. E diz a palavra profética que toda a terra estremece sobre as pisadas de uma multidão que avança revestida de uma glória imortal. Os que ressuscitaram estão transformados, e os vivos são transformados e glorificados num abrir e fechar de olho. E agora os ímpios são vivos, são destruídos pelo resplendor da glória do Filho de Deus. E agora esses dois grupos, os que ressuscitaram e aqueles que são transformados, lentamente são elevados para os ares. O sonido de glória vai desaparecendo. O cortejo celestial vai avançando e subindo para os céus. Jesus está levando todos os salvos e a claridade vai diminuindo, até quando finalmente o planeta, totalmente destruído, fica mergulhado em uma escuridão, contendo somente Satanás e os seus anjos aqui. Sabem, meus queridos, Lúcifer e seus anjos estão estarrecidos. Não tem mais a quem tentar. Cessou a sua obra. Terminou a sua obra de pecado. Agora chegou o tempo da condenação. Agora chegou o tempo da reflexão da obra maléfica que Lúcifer fez, aquele querubim cobridor que assistia na presença de Deus, o mais alto dos anjos, agora está naquela condição degradada. Esse grupo especial que ascende aos céus chega na entrada da Nova Jerusalém, mas não entra, porque nas portas da cidade da Nova Jerusalém vai haver a cerimônia da coroação. O grande conflito fala com brilhantismo dessa cerimônia. Uma cerimônia especial que vai na entrada da Nova Jerusalém. A cerimônia da coroação. Os remidos, num místico de triunfo, finalmente estão participando do dia glorioso da vitória dessa igreja.
Cristo agora confere aos seus discípulos o emblema da vitória eterna. Os anjos trazem as coroas de dentro da cidade. E agora Jesus pega aquelas coroas e vai colocando sobre a cabeça de cada um dos salvos. Coroas para cada um dos santos. Cada coroa vai ter o seu nome escrito. Mas é um novo nome, amém? Quem não gosta do seu nome vai receber um novo nome. Cada coroa vai conter um novo nome. Um novo nome eterno. Um novo nome que será usado pela eternidade. Não um nome mais de filiação paterna ou materna, mas um nome dado por Deus, o Eterno. E nós receberemos essas coroas na cabeça com um nome, um novo nome escrito. Jesus coroa cada um dos seus filhos. E é interessante que nesse momento os anjos também trazem harpas. Cada um recebe as coroas e recebe harpas. E recebe uma palma na mão. Esse é o grande momento da colação de graus, daqueles que se formaram na escola do pecado, daqueles que venceram a besta e a sua imagem, daqueles que renunciaram aos prazeres maravilhosos que esse mundo tem para oferecer, mas decidiram não contaminar suas vestes com a imundície de Babilônia. São aqueles que finalmente com o coração puro estão na presença do Altíssimo. Não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se entrardes ali, haverá pelo menos uma pessoa nas cortes da glória que encontrou entrada ali por vosso intermédio. Todas as coroas terão estrelas. Queridos, amados irmãos, esse vai ser o dia da coroação. Esse vai ser o dia da vitória. Sou quebra-cabeça dos vencedores. Recebemos essa coroa de glória, a palma do vencedor e a harpa resplandente. E agora as portas da cidade se abrem e Deus pessoalmente, depois dessa cerimônia da coroação, Ele diz assim: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ó glória, meus queridos, esse vai ser o dia da vitória desta igreja. Ó, meus queridos, diante do trono de Deus, sobre o mar de vidro como um cristal, do lado esquerdo se performa aqueles que vieram da grande tribulação. Aqueles que vão cantar o cântico do Cordeiro. Aqueles que vão cantar o cântico da vitória. Aqueles que vão cantar um canto que só eles sabem esse cântico. E nesse momento, então, os 144 mil vão se perfilar e alinhar. É interessante que São João, ele estava tão envolvido na visão, que ele procurava palavras para descrever a glória da vitória. E ele disse: eu vi um mar de vidro mesclado com fogo. Um mar de vidro não faz sentido. Um mar de vidro mesclado com fogo. Ele estava procurando palavras humanas para descrever a glória da sua visão, mas ele não conseguia palavras. Era muito mais além do que o pensamento humano pode pensar. Aquele era o dia da vitória final, o dia da vitória do grande conflito. E eu quero terminar com um texto bíblico. E eu encerro. Apocalipse 15, versículos 2 e 3. Olha que coisa linda esse texto. Sublinha esse texto na sua Bíblia. Apocalipse 15, versos 2 e 3, diz assim: e vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome, estavam em pé diante do mar de vidro, e tinha harpas de Deus. E cantava o cântico de Moisés, o servo de Deus Altíssimo, e cantava o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Meus queridos, nesse dia da vitória dessa igreja, você precisa estar lá. Meu jovem, vale a pena, vale a pena. Vale a pena renunciar aos prazeres e às coisas boas que este mundo tem a oferecer, para que naquele dia você esteja na porta da Nova Jerusalém, recebendo as coroas de glória, sendo coroado pelo Filho de Deus. Naquele dia você precisa estar nos portais da cidade com a tua família, com teus filhos, com teu esposo. Sabe, eu sei que não é fácil. Nós temos filhos e pessoas que às vezes queríamos que estivesse conosco, mas eles estão longe. Mas ainda há tempo de graça. Há tempo de graça.
Mas nós precisamos fazer primeiro uma reforma na nossa vida.